Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje, nossa lição de quinta-feira, Jesus, o divorciado. Durante essa semana, a gente está estudando um pouquinho de algumas coisas que faz com que os casais se divorciem, algumas situações, e hoje a gente também vai conversar sobre algumas situações. A primeira situação que a gente vai conversar é sobre o casamento com jugo desigual. Como você sabe, a Bíblia ela fala sobre isso, fala sobre jugo desigual. Nós, como cristãos, nós não deveríamos nos unir com alguém que não vive os princípios como a gente vive. A luz não tem nada a ver com as trevas. O cristão não tem nada a ver com o descrente. Mas, e naquelas situações onde o casal era descrente e em algum momento da vida um dos dois acaba se tornando cristão, acaba aceitando Jesus, acaba se convertendo, e o outro não. O outro ainda continua descrente. E aí, o que fazer? Paulo, lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios 7, ele fala sobre isso. Ele fala que aquele que se casou, né, estando descrente, e se converteu, se a esposa ou se o marido descrente ainda quiser permanecer no casamento, então é para os dois continuarem o casamento, não tem por que se divorciar. Porque apesar de ser um casamento com jugo desigual, é um casamento que não iniciou no jugo desigual, ele não começou com jugo desigual, mas veio a ser depois. Agora, se a parte descrente do casamento, se a pessoa é descrente, se o cônjuge é descrente, não quiser mais permanecer no casamento, então não tem muito o que fazer, né? O cônjuge cristão vai ter que aceitar. Porque se a pessoa realmente não quer, não dá mais, ela quer se divorciar, não tem como obrigar ela a permanecer no casamento. A gente precisa lembrar que o casamento sempre vai ser uma união de duas pessoas e que precisa das duas pessoas, precisa das duas partes ali no casamento. Precisa de entrega das duas pessoas, precisa de diálogo entre as duas pessoas, precisa da união, da conexão, da unidade entre essas duas pessoas. E se não há, então existe ali um grande problema. Agora, você já parou para pensar que, infelizmente, muitas vezes, muitos de nós estamos em jugo desigual com Deus? Coisa estranha, né? Mas a Bíblia, ela muitas vezes mostra Deus sendo o nosso esposo e nós sendo a esposa. Deus, ele fez uma aliança com a gente. Inclusive, a gente já estudou sobre isso na lição do trimestre passado, sobre aliança. E nós temos um casamento, uma união com Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas quebram essa união. E nesse relacionamento entre Deus e a igreja, entre Deus e seu povo, muitas vezes nós fazemos a parte dos descrentes, a parte dos adúlteros, a parte das prostitutas. E por que a Bíblia fala isso? Porque muitas vezes a gente acaba deixando a conexão com Deus para ter conexão com outras coisas, com outros deuses. Como a gente já falou aqui no canal, que Deus não é só aquele que você se ajoelha, adora. Não, o Deus pode ser você mesmo, a sua própria vontade ou alguma coisa assim. Infelizmente, muitos de nós escolhem acabar, quebrar com o relacionamento que tem com Jesus, se divorciar de Deus. Muitas vezes nós somos essas pessoas que, ao invés de querer manter um relacionamento com o Senhor, que ao invés de querer manter uma comunhão, uma união com Deus, a gente acaba deixando ele de lado, a gente acaba se divorciando. Só que o mais interessante é que mesmo com o povo de Deus fazendo isso, querendo sair desse relacionamento, se prostituindo com outros deuses, adulterando com outros deuses, com outras coisas, com outras ideias, com outras vontades que não é a vontade de Deus, mesmo assim, Deus continua perdoando, Deus continua amando, Deus continua atraindo. E aí vem a pergunta: até que ponto você está disposto a fazer o mesmo? Até que ponto você está disposta a fazer o mesmo pelo seu casamento? Até que ponto você está disposta a perdoar assim como Jesus perdoou a igreja, o seu povo, a humanidade? Até que ponto você está disposta a tratar com benevolência, a tratar com benignidade aquele com quem você escolheu se casar? Será que você ainda está disposta a manter um relacionamento com respeito, com união? Será que você está disposta ou disposto a reconquistar o amor que um dia foi perdido? Porque quando Deus pede algo pra gente, é porque Ele já fez por nós. E Ele tem feito isso todos os dias Ele está lá, com benignidade nos atraindo, com misericórdia nos amando. O tempo todo Ele está lá, nos reconquistando para Ele, tentando nos reconquistar. Claro que a gente pode dizer não, assim como seu cônjuge pode dizer não. Mas e a sua parte? Será que você está fazendo? Será que você está fazendo a sua parte nesse relacionamento? Será que você está fazendo a sua parte nesta união? Será que você está fazendo a sua parte em reconquistar, em amar a pessoa que você escolheu? Pense sobre isso, pense sobre o amor de um Deus que pode refletir em sua vida se você buscar Ele, se você buscar na fonte.
pense sobre quantas vezes nós não abandonamos o Senhor, infelizmente, mas Ele ainda permanece com os braços abertos para nós e nós precisamos ir até Ele. E fica também para você pensar e refletir para que, se você está em um relacionamento com Deus, onde você está olhando para outros deuses, adulterando com outros deuses, se prostituindo com outros deuses, com outras vontades, para que você volte-se para Ele, para que você volte aos braços do Pai, para que você viva o seu lado do casamento com Deus, para que você viva o seu lado da aliança com Deus, para que você faça a sua parte na conexão com o Senhor e também faça a sua parte na conexão com o seu cônjuge, com a pessoa que você está se relacionando. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado pela lição de hoje. Obrigado também porque o Senhor sempre nos ama, sempre nos atrai. Que o Senhor nos ajude a aprender mais com o seu amor e a fazer mais da tua vontade. Obrigada por tudo que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém.